chamo agora a Patrícia Abreu, da Energisa. Boa tarde, eu estou aqui representando a Energisa Comercializadora. Como já foi bastante falado, as portarias 455 e 185, elas representam uma mudança muito grande na forma de comercializar energia no Mercado Livre. Tem alguns pontos positivos, como, por exemplo, a seção de montantes, mas também tem bastante pontos controversos e que, no entendimento da Energisa, são pontos que não vão trazer desvantagens para a comercialização, como, por exemplo, o registro semanal 100% equisante e o ajuste das flexibilidades pela CCE. Além disso, é fundamental que a gente tenha em mente a necessidade de adequação das informações que têm que estar disponíveis para a gente conseguir seguir a diretriz da portaria e considerar que a portaria foi publicada em agosto de 2012 e as regras a gente só conheceu há 2 meses atrás. Então, a gente ainda não teve tempo nem de discutir de forma eficiente essas regras propostas. Bom, quanto ao registro semanal, a gente sabe que hoje o processo de registro e validação das informações na CCE já é um processo que demanda um trabalho operacional bastante grande, e hoje ele é feito mensalmente. Então, a partir do momento que ele se transformar em semanal, essas operações, de modo grosseiro, elas vão aumentar 4 vezes, podemos dizer assim, e isso vai resultar em um custo para o consumidor, um custo de gestão dos contratos, de gestão da sua energia, e, no nosso entendimento, é um aumento de custo que não tem contrapartida de ganho para nenhum agente do mercado. Bom, a Energisa ela tem um foco na comercialização de energia incentivada, então a gente tem uma concentração na nossa carteira em clientes especiais. Esses consumidores, eles são, em geral, clientes pequenos, que eles não possuem ferramentas adequadas para prever o seu consumo. E eles vão ser bastante penalizados com o registro equisante. Bastante consumidores têm contratos atrelados à medição verificada, né, ao consumo verificado, e isso não vai ser mais possível de seguir com as novas regras. Em relação aos geradores, a Energisa tem modelada sob o seu perfil 3 ativos de geração, sendo que 2 deles são usinas térmicas a biomassa, que não possuem garantia física. Ao nosso ver, essas usinas elas vão ser bastante penalizadas, porque elas comercializam sua energia com base na geração e terão que antecipar a geração com, no mínimo, 1 semana, sem ter o ex-post para validar o registro, equilibrar a venda com a geração. E isso também ela vai ficar exposta à penalidade, provavelmente, e também vai ficar exposta à redução na TUSD, vai ser uma redução sistemática, porque vai ser difícil entregar todo mês os 50%, que hoje isso é evitado no ex-post. Você consegue se lastrear em energia incentivada. E aí, pelo lado do gerador, a gente também vale notar que esses custos que estão sendo imputados pela portaria 455, eles não foram quantificados na hora da tomada de decisão do investimento do gerador. Então, provavelmente, isso aí vai trazer uma insegurança, né, para o gerador, para novos investimentos em geração. O ajuste das flexibilidades pela CCE. A gente entende que a proposta da CCE ela foi um pouco além do que prevê a diretriz da portaria, porque a CCE ela padronizou os contratos, né, ela criou 3 tipos de contratos, e os agentes têm que se adequar a esses 3 tipos. E aí, como já foi citado aqui anteriormente, isso vai de encontro ao decreto que prevê que os contratos no ACL são livremente negociados. E aí também, como vários outros apresentadores já citaram, a gente tem a preocupação com a insegurança jurídica, a renegociação de cláusulas contratuais que não vão mais ser possíveis de serem cumpridas. E, no nosso caso, a gente também tem um exemplo, a gente tem alguns contratos de longo prazo que foram entregues como recebíveis no BNDES. Algumas cláusulas desses contratos não poderão ser mais cumpridas e, provavelmente, a gente vai ter que negociar com o cliente e levar para uma nova aprovação do BNDES. E aí, se for o caso, como é que a gente faz enquanto isso não é obtido? A gente faz o registro semanal, enfim, como é que a gente vai tratar esses casos desses contratos?
Bom, ao nosso ver, a cessão de montantes foi uma alteração positiva. Na verdade, como alguém já falou, ela, pela regra atual do ex post, ela seria mais eficaz, porque ela serviria como se fosse similar a um MCSD para o Mercado Livre, onde os consumidores poderiam negociar os seus excedentes, só que com a nova portaria, na verdade, só vai ser negociado o que o agente tiver certeza que não vai consumir, porque ele ainda não vai ter um excedente livre, vamos dizer assim, para negociar. A gente só solicita que, para mitigar alguns riscos, que as cessões sejam limitadas ao take mínimo, porque isso é o montante incontroverso, né, no contrato. Acima do take mínimo seria uma opção de compra, né, do comprador. Outro ponto que a gente julgou importante é a disponibilização das informações. Pela proposta da CCE, o resultado vai ser divulgado no mês seguinte, mais 12 dias úteis. Isso vai trazer um trabalho operacional enorme para o faturamento das empresas. Muitas empresas vão ter que fazer 2 faturamentos no mês, um prévio, com o take mínimo, e um após a divulgação dos dados da CCE. Isso vai impactar o fluxo de caixa de muitas empresas, não só comercializadores e geradores, como também do próprio consumidor. A incerteza no faturamento também prejudica o envio de informações para a Receita, como também já foi citado aqui. E os consumidores vão ficar sujeitos a penalidades fiscais, se não houver uma compatibilização desse prazo. Os dados de medição, a gente sabe que as distribuidoras podem corrigir os dados até o 8º dia útil, e não é tão raro que os consumidores tenham ajustes em suas medições, e eles podem acabar sendo penalizados por não conhecerem esses ajustes antes do prazo de registro de contratos com uma semana de antecedência. E aí, por fim, a gente entende que a própria CCE afirmou na carta encaminhada à ANEEL que ela acha importante que as novas funcionalidades estejam disponíveis para o funcionamento eficaz do mercado, né? Que ela até cita o conjunto ideal de informações, né, execução com disponibilização semanal, seria os módulos de medição física, medição contábil, contratos, exercício de flexibilidade, garantia física, MRE. E, no fim, só que ela afirma que, contudo, ela não tem condições de desenvolver e entregar todas essas funcionalidades em janeiro de 2014. Então, a gente acredita que a portaria também não tem condição de ser aplicada em fevereiro de 2014 sem a gente ter essas informações da maneira para o mercado funcionar de forma eficaz, eficiente. E aí, por fim, a gente quer só citar que vale a pena a gente custos e benefícios que a portaria vai trazer, porque ela vai ter um impacto de custo nas empresas, e isso vai impactar na competitividade da indústria, vai de encontro ao que tem sido proposto pelas leis, como redução da tarifa, para a gente aumentar a competitividade da indústria brasileira. E a gente também pode acrescentar que ela está sendo proposta num momento de discussão muito forte, que a gente ainda tem aí pela frente a entrada das novas garantias financeiras, as novas regras, e acabamos de ter a incorporação dos mecanismos de aversão a risco no PLD. Então, são medidas que ainda estão sendo digeridas pelo mercado, e aí a gente ainda tem mais uma medida de grande relevância para também discutir e se adequar. Só isso, obrigada.